Eu sou a Flávia Ribeiro. Hoje eu resolvi trazer a minha família para fazer um depoimento falando como o Inato ele ajuda muito a nossa família. Ajuda no sentido de ter mais respeito, né? Esse daqui é o meu esposo Leonardo, Miguel, meu filho mais velho, Gustavo, o caçula. Primeiro contato da nossa família a partir de mim, fazendo nível 1, depois foi o Léo. A gente passou a fazer o nível 2, os específicos de cada GNI. E de lá para cá, o respeito foi mútuo, assim, entre pai, mãe, filho, né? A gente não é perfeito, mas a gente sabe que hoje tem a ferramenta que nos dá uma direção, um norte, né? Vai por ali que vai ser mais fácil. Houve uma mudança considerável no sentido de a gente se conhecer melhor, a gente saber que um é assim, o outro é assado, ele funciona de uma forma, a gente funciona de outra, e não é que ninguém está errado, simplesmente a forma de ver o mundo, cada um tem sua forma de ver o mundo. A gente tem na nossa família as três bases, né? O racional, o emocional e o ativo. Então, muitas coisas que a gente via como defeito e apontava o dedo antes, baseado na nossa verdade, isso meio que caiu por terra. Agora a gente consegue ter jogo de cintura para poder entender e fazer com que isso transformou o nosso lar, né? Vem transformando dia a dia, porque a gente, com esse conhecimento, a gente consegue ter discernimento de entender que ele não está errado, simplesmente ele é assim, ele tem esses comportamentos, e com todo mundo conhecendo um pouquinho de cada um, é mais fácil a convivência, fica muito melhor. Primeiramente, quando eu cheguei aqui, eu tava totalmente fora do meu eixo. Eu era tudo que estava fora do meu eixo. Eu fazia muita coisa que era para agradar os outros, não a mim. Então eu sofria com aquilo, eu cansava, eu gastava muita energia com tudo isso. Então, isso tudo aqui serviu para mim me acalmar, para mim ficar mais serena. Como é que antes eu olhava e eu nem conversava, eu já gritava. Hoje eu consigo chamar alguém da minha família, seja filho, marido, vamos conversar um pouquinho, E à medida que eu ia pegando todo o conhecimento, não adianta você ficar falando que você mudou, porque eles não vão acreditar mais. Mas as minhas atitudes, eles conseguiram ver assim que eu consegui. Eu estou conseguindo, porque a jornada é grande, gente. São mais de 40 anos fazendo a mesma coisa. Então não é do dia para a noite, né? Mas tem mudança que é visível, assim. Eu levei um tempinho, questão de alguns meses, né? Acho que mais ou menos isso. E aí eu vim fazer o nível 1 também. Eu não sei se por eu ser dessa base mais racional, tudo, eu sempre falo para ela que ela tem mais facilidade de absorver esse conhecimento. Eu sei particularmente que eu tenho mais dificuldade, porém eu sempre tento estar aqui dentro o máximo possível, fazendo de novo. E o legal é que a gente está fazendo o curso, às vezes tem pessoas do mesmo GNI e, cara, é muito igual, assim, bate muitas coisas. Então não sou só eu, não sou um alienígena, tem muitas pessoas que pensam como eu, que agem como eu. E ok, é assim mesmo. Então a gente aprendeu a nos respeitar mesmo. Às vezes a gente fica também se cobrando muito. Às vezes que estava com uma coisa assim e achava que a gente estava errado ou equivocado e a gente se cobrava para melhorar, mas para mudar, né? Só que, cara, às vezes você quer mudar da natureza e não é bem assim. Você tem que saber levar. É isso. A maior mudança que eu notei foi a questão dela parar. Já sair metralhando no sentido de ela sair falando e apontando o dedo às vezes, assim, sabe? Então, isso mudou muito, foi muito clara a mudança para mim. Foi a que mais chamou a atenção, porque a gente vinha já numa bola de neve ali dessa convivência complicada, estava bem complicado. E, de repente, veio uma calmaria, assim, sabe? Mudou, e de fato, cara, não é brincadeira, é fantástico o negócio. A mudança dela foi da água pro vinho, assim, num curto espaço de tempo. Foi demais. Como a gente já comentou antes, ali, vinha uma bola de neve de muita discussão, muito apontando o dedo,
eu achar que ela está errada e vice-versa, porque é baseado na nossa verdade, né? Muita gente acredita que é o certo ou não. E isso foi desgastando muito a relação. Só que isso serviu para que a gente crescesse, assim, sabe? Ela da forma dela, procurou conhecimento, eu também. E, nossa, o Inato, ele foi... Que isso, cara? Mas foi muito... Ele foi o Inato. Foi o Inato, não dá pra dizer que não. Aí depois disso, a gente teve mais diálogo em casa. Ela parou, como eu comentei, ela parou de explodir, de sempre... Cara, de vez em quando a gente tem um desentendimento. Eu acredito que isso é normal de qualquer casal. Mas a gente tem a gente às vezes senta, ela puxa muito isso, mais do que eu, inclusive. Pô, vamos conversar. A gente para, senta e conversa. Então a gente consegue ter uma conversa de início, meio e fim. Antes não era. Era início e quase no meio acabou a conversa. Não tinha mais, não acabava. Sabe? E essa diferença foi fantástica. Mas, assim, como é importante tu ter um conhecimento desse pra tua vida. Porque existe o amor, mas só que o amor, cada um vai ver de uma forma. O amor, ele pode estar ali, ele é sólido. Só que sem isso tudo que o Inato proporciona na tua cabeça, cara, assim, pra tua vida, pra tua saúde, pra convivência de família, de amigos, de trabalho, de tudo, isso é muito forte. E essa questão da gente sentar, conversar, quando eu vejo que algo não está indo legal, eu gosto de chamar ele. Eu digo, tens um tempinho? Vamos conversar um pouquinho. Porque na conversa tu consegue expor de uma forma que não chega ao ponto de tu explodir. Tu consegue conversar sobre aquilo ali que não está legal para ti. Pode estar pro outro, mas para ti não está. E eu falo para ele, antes eu não deixava ele falar. E aqui a gente vem descobrir que o neutro ele tem essa dificuldade, se tu não deixar ele falar e tu começar já a falar, ele vai se fechar. Meu nome é Miguel, sou do futurista. Já mudou muita coisa da minha vida, tanto que eu nem consigo mais lembrar como é que é viver sem o Inato. A grande parte das coisas que eu lembro, que são coisas boas, são a partir do Inato. Antes da minha família conhecer o Inato, era gritaceira, era discussão o tempo todo, tipo, ninguém aguentava mais. Agora, mesmo que tenha uma discussão, já demora muito mais para chegar nesse ponto. Bom, eu sempre via os meus pais saindo de casa, aí ficava só um ou outro em casa. Pensei, onde é que eles estão indo? Aí quando eles me apresentaram, fiquei com muita vontade. Sempre que eu terminava um curso, já estava... Quer dizer, eu nem mal começava um, já queria fazer o outro. Então, o Miguel na fase da infância, ele estava... A criança ela vai se descobrindo, né? Ela não vai estar diretamente, eu acho, voltada ali pro eixo dela, né? Pro GNI dela. Então ele era alegre, ele era espontâneo. Daqui a pouco, ali dos 9 para os 10 anos, ele começou, acho que, a entrar bem nessa base. E futurista racional, que é ele, né? Ele ainda é de uma base mais introspecta e ainda tem muita admiração do pai, que é o neutro. Então ele começou a se fechar mais e eu cheguei um dia para ele e eu comentei assim, Miguel, olha só, eu não sabia que ele era desse grupo ainda. Tu tá com problema, tu quer ir no psiquiatra, porque ele se isolava demais. Só que eu não sabia ainda de que grupo que ele era. E aí eu vi a necessidade de, poxa, se eu descobrir, se ele vir para cá, e aí coincidiu de já ter um nível 1, e ele veio pro nível 1, futurista racional. Opa, vamos começar a ver como é que ele funciona. Ele gosta do isolamento. Eu parei de ser tão invasiva, né? O que acontece hoje, ele tá num joguinho, alguma coisa, e tem horário para alguma coisa, eu vou lá, vamos. Mas hoje ele tá muito mais no quarto dele, ele tá mais no mundo dele, sem eu estar lá. E aí, por que tu tá fechado? Tu não gosta de mim? Passa pela cabeça da mãe emocional. Poxa, a primeira coisa, o filho não gosta de mim, ele tá fechado no mundo dele. Sim, era direto isso. Miguel, o que você vive trancado nesse quarto? O que você não sai desse quarto? Aí depois que descobriram o meu grupo, eles pararam com isso. Eles começaram a deixar mais o meu canto, assim, mais tranquilo. E de mamãe disponível, eu tinha muito aquilo da proteção, botava muito medo nele. E o Miguel, aí eu pensei, cara, ele é futurista racional, ele precisa estar fazendo coisas.
E ele tinha medo de sair. Então vinha um cursinho, eu falava, mãe, vai. Eu comecei, vai. Hoje ele consegue ir pro ping-pong sozinho, ele vai pro inglês sozinho. Então eu comecei a, empurrar ele. E aí eu acho que ele se sentiu mais dono de si, tem mais liberdade. O Gustavo, né, Léo, é o nosso foguetinho. A nossa casa era totalmente, assim, zen, né? Eu tava como um camaleão que sou, tava muito na dele, né, de ser mais neutra, mas... daqui a pouco eu engravidei e senti uma energia muito punk, assim, sabe? Mas eu não sabia que ali vinha um fazedor, né? E aí nas lives da pandemia, ele ficava ali escutando, daqui a pouco ele começou a falar, né? Mãe, eu sou dativo. Eu dizia, eu não sei. E aí passou a ser pandemia, tudo. Um dia a gente veio aqui no Inato, o JF identificou ele, né, como fazedor. Então, tudo quando ele tinha aquela pressa para fazer acontecer, a gente dizia, amanhã, outro dia, outra hora. Gente, ele ficava mal e eu não sabia por quê. Hoje eu sei que para um fazedor tu falar isso, cara, tu deixa ele mal. A gente passou a respeitar isso nele, né? Não fazer todas as vontades, mas a forma que a gente responde fez diferença. Né? O legal do Miguel, um ponto que eu quero frisar aqui, que a gente nunca forçou ele a nada. Partiu dele e vinha fazer o Inato. Em tudo, desde do GNIs, ele sempre quis fazer. Gustavo, a mesma coisa, ele já sempre pergunta, quando é que eu vou? Quando é que vai ser minha vez? Quando é que eu posso ir? Só que ainda não dá no tempo. Então, isso é legal, isso é muito bacana. O Léo, antes do Inato também, como eu tinha meus probleminhas ali, ele também tinha os dele, que também me incomodavam. Né? Acho que é por isso que eu também, é ação e reação. Né? Frieza, quando a gente está muito no limite da gente, a emoção, ela aflora de uma forma errada, e ele também não sabia lidar com isso. E hoje, cara, assim, ó, os dois, saber que eles olharam no olho de um disponível que gosta de falar contigo olhando nos olhos, que é importante isso, e eles falam olhando para ti. Eles têm mais cuidado comigo. Cuidado, assim, não? É a palavra exata que eu tenho, assim. Tinha minha carreira ali, ela tava indo, não tava ruim, mas tava progredindo. Eu sou muito, não sei se eu sou assim, eu estava assim, meio desconfiado, assim. Às vezes eu recebia algumas propostas e eu ficava, não sei, posso arriscar, de repente não perder o certo ou duvidoso, aquele papo, né? E aqui, com o conhecimento do Inato, também tive uma conversa com o JF e com as orientações que eu tive, eu meio que me desapeguei assim, me dei essa oportunidade, né? Daí pra frente eu comecei a quebrar certos paradigmas que eu tenho bastante, isso é muito do meu GNI. É uma luta diária, porque eu, sem querer, eu crio certos padrões. Hoje eu tenho essa consciência. E até para aprender coisa nova, assim, uma nova tecnologia que eu estou sempre tentando aprender coisa nova na minha área. Então, depois disso, eu comecei a aprender novas coisas, novas tecnologias, e foi libertador, assim, cara, porque hoje eu conheço mais de 3, 4 linguagens, assim, e consequentemente isso me abriu novas oportunidades, e hoje eu estou atuando numa empresa bem bacana. Ela é uma empresa que ela faz outsourcing para empresas estrangeiras, e consequentemente é isso, não só a parte profissional, mas até a parte pessoal. A gente começa a conviver com pessoas com outras culturas e vai crescendo. A gente, é aquilo, cara, é uma coisa de efeito dominó, né? Tu abriu aqui o teu campo, você conseguiu, foi aí apareceu a oportunidade, você está aqui, só que você não, aí você vai crescendo no profissional, mas não é só o profissional, você começa a ter contato com outras pessoas, e aí com outras culturas, e aí você vai crescendo pessoal também. Então, e isso é mais uma coisa que eu devo sim aqui ao Inato, porque se não fosse isso, eu ia estar naquele minha caixinha ali, e cara, eu ia estar
fazendo mais do mesmo, né? Hoje eu me sinto profissional bem melhor, ainda em crescimento. Eu não sei tudo, óbvio, mas a gente está crescendo dia a dia e muitas coisas boas ainda estão por vir, eu sinto isso. Ah, cara, pra mim foi, como eu falei, se eu não tivesse conhecido o Inato, primeiramente eu não estaria com a minha família. Eu estaria longe deles. Isso é o ponto mais crítico assim pra mim. A gente não estaria aqui hoje. Ponto. Eu não seria uma pessoa um pouco melhor. Eu digo um pouco melhor porque eu preciso estar um passo de cada vez, a gente vai se conhecendo e tudo. Eu não teria também, a gente não tocou aqui, mas eu não teria progredido na minha profissão, na minha carreira profissional. Depois do Inato, eu consegui ter uma guinada fantástica, assim, realmente nossa, que impactou muito a nossa família, assim, que foi a mudança foi absurda para melhor. Então, tudo isso também eu devo ao Inato, assim, é um sentimento muito de gratidão mesmo. Então, o que eu quero, o que eu deixo assim para as pessoas é que, assim, venham se descobrir ou se redescobrir, porque às vezes a gente acha que a gente se conhece, ou acha que conhece nosso filho, nossa esposa, a gente acha, mas muitas vezes você não conhece nada. Então, depois que você passa a conhecer, aí você vai entender a diferença que faz. A diferença que eu estou falando aqui, nossa família, que outras pessoas que deram depoimento também sempre citam as diferenças. Então, tem muita diferença. Então, venham, pagam para ver. Ninguém aqui tá falando algo que não é verdade. É uma coisa que realmente impacta muito a vida. Assim, o que eu quero passar para vocês é que a gente quer olhar o outro como se aquilo vai ser melhor para mim. Então eu vou pintar ele daquele jeitinho. Só que o Inato, ele traz uma base que assim, ó, tu vai olhar para ele, cara, ele é assim. Ele funciona assim. Então fica mais fácil tu aceitar sem fantasia. É real. O meu filho, ele é assim. Ele é assim. Então, tá ali, ó. Tá todos os caminhos ali pra te seguir, pra te ser feliz. Então, sim, é o que o JF sempre passa pra gente, né? Tu quer ter razão, tu quer ser feliz. Se eu quero ter razão, então eu não posso estar aqui. Agora, se eu quero ser feliz, então eu continuo aqui. E quando a gente fala em repetir nível, refazer, não é repetir. São turmas novas, sempre tem um conhecimento novo. Sempre. O exemplo de cada um é uma terapia em grupo, gente. Isso aqui é maravilhoso.